A senhora não pode mudar a senha do cartão sem avisar. Está maluca, mãe? A Camila passou vergonha no mercado. Imagine se fosse você. Foi isso que o meu filho gritou na minha cara. Ele continuou gritando por uns bons minutos, andando de um lado para o outro na minha sala como se fosse o dono do lugar. Eu deixei. Aprendi em 32 anos de hospital que grito não é diagnóstico, que a pessoa que mantém a calma numa sala de crise é sempre a que enxerga mais longe. A senhora sabe quanto a Camila passou de vergonha? Ele disse, já mais baixo, mas ainda com aquela voz que cortava. Parada no caixa com o carrinho cheio, cartão recusado, fila atrás dela. Imagina a situação. Eu imagino, Marcos. Então por que fez isso sem avisar? A senhora podia ter mandado uma mensagem, qualquer coisa. Podia, eu disse, mas não mandei. Ele me olhou. Esperava mais do que isso. Uma explicação, uma desculpa, alguma coisa que encaixasse no roteiro que ele tinha ensaiado no caminho até aqui. Quando não veio, passou a mão no cabelo e disse o que eu já sabia que viria. A senhora tá ficando esquecida, mãe. Isso é o que tá acontecendo. Muda a senha, esquece que mudou, depois não lembra por que fez. Aquilo doeu de um jeito específico, não de surpresa, porque eu já tinha ouvido variações daquela frase antes, mas de confirmação. Ele tinha ensaiado aquilo. Tinha chegado já com a história pronta. Eu não esqueci nada, eu disse, com voz firme, mas sem subir o tom. Eu mudei a senha porque quis. E eu sei exatamente por quê. Então me explica. Ainda não. Ele abriu a boca, fechou. Foi até a geladeira, pegou água como se estivesse na casa dele, bebeu em pé, encostado na pia com aquele jeito de quem está tentando se controlar. E lembrei do Roberto. Uma manhã de 1999, ele me olhando antes de sair para o trabalho e dizendo: Helena, paciente demais vira tapete. Eu tinha rido. Voltei ao agora, para o rosto do meu filho, e pensei: Roberto tinha razão em tudo, menos numa coisa. Eu não era tapete. Nunca fui. Eu estava esperando a hora certa. A gente não terminou a conversa, ele disse. Eu sei, mas por hoje terminou sim. Me levantei, fui até a porta, abri. Quando eu estiver pronta para continuar, eu te ligo. Ele ficou me olhando por um segundo que foi longo demais. Depois foi embora. Não bateu a porta dessa vez, que era quase pior. Voltei para o quarto, abri a gaveta, peguei o Nokia, a tela acendeu. Ali estavam as gravações, todas elas, cada conversa, cada frase que eles acharam que eu nunca ouviria. Passei o dedo na tela devagar. Logo pensei. Logo. Essa não foi a primeira vez que o Marcos me deixou sem chão. Foi só a primeira vez que eu não cedi. Porque até aquela tarde de abril eu tinha engolido muita coisa em silêncio, do jeito que aprendi a engolir desde os tempos de hospital, quando o plantão virava de ponta cabeça e eu precisava manter a voz firme, mesmo com o coração acelerado. 32 anos fazendo isso. Quando me aposentei em 2010, achei que ia descansar. Não sabia que o trabalho mais difícil ainda estava por vir. O Marcos era bom filho quando criança. Isso preciso dizer porque é verdade e porque a história não é justa se eu esconder as partes que doem diferente. Depois que o Roberto morreu, em setembro de 2003, foi ele quem chegou perto de mim na cozinha e disse, com 19 anos e voz embargada: Mãe, a gente vai dar um jeito. E a gente deu. O problema é que em algum momento do caminho, suspeito que foi chegando junto com a Camila, o Marcos parou de ser o filho que dava jeito e virou o filho que esperava que eu desse jeito por ele. A primeira vez que a Camila usou meu cartão sem pedir foi em março de 2019. Uma compra numa loja de roupas femininas, R$ 240, numa tarde de quarta-feira em que eu estava no hospital fazendo exame de rotina. Quando vi no extrato, liguei para o Marcos. Filho, tem uma compra aqui que eu não reconheço. Loja feminina, quarta-feira passada. Ah, mãe, foi a Camila. A gente precisava de uma coisa e ela usou sem querer o cartão errado. Já vou transferir o valor. Sem querer como, Marcos? O cartão estava na carteira dela? Tava na carteira dela sim. A gente tinha saído junto no fim de semana e ela acabou ficando com ele. Desculpa, mãe. Foi vacilo mesmo.
Tá bom, mas me devolve. Claro, hoje mesmo. Não devolveu. Eu esperei 1 semana, 2. Na terceira semana liguei de novo e ele disse que tinha esquecido, mas ia fazer. Fiz vista grossa. Pensei, é meu filho, não é estranho. Errei, porque depois daquela compra vieram outras. Em 2020, quando a pandemia chegou e o Marcos ficou desempregado por 4 meses, eu abri uma conta conjunta para facilitar as transferências. Parecia razoável, parecia cuidado de mãe. O que eu não calculei foi que conta conjunta para Camila era cofre aberto. Ela começou com supermercado e farmácia, coisas do dia a dia. Depois foi aumentando. Salão, academia, restaurante, loja de roupa. Eu não olhava o extrato toda semana. Demorei para perceber o tamanho do estrago. Quando o Marcos voltou a trabalhar em 2021, achei que ia normalizar. Não normalizou. Numa tarde de novembro daquele ano, resolvi sentar com ele para conversar sobre as contas. Marcos, eu preciso entender o que está acontecendo com a conta conjunta. Os gastos não pararam mesmo você voltando a trabalhar. Mãe, a gente ainda está se recuperando do período difícil. Dívida não some da noite pro dia. Eu entendo isso. Mas tem compras aqui que não são de necessidade. Salão de beleza toda semana, academia premium, jantar fora toda sexta. A Camila trabalhou muito esses anos, mãe. Ela merece ter qualidade de vida. Marcos, quem está pagando essa qualidade de vida sou eu. Ele ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio desconfortável de quem sabe que está errado, mas ainda não decidiu admitir. Depois disse, a gente vai acertar tudo, mãe. Você sabe que pode confiar na gente. Eu sei que posso confiar em você, meu filho. Pausa. Na Camila, eu ainda estou aprendendo. Ele não respondeu. Trocou de assunto. Eu deixei, mas fui direto ao banco na semana seguinte pedir o extrato completo dos últimos 12 meses. E o que vi naquelas folhas me deixou sentada na cadeira da agência por tempo suficiente para a gerente me perguntar se eu precisava de água. Em março de 2022, numa manhã de quinta-feira fria, voltei para casa com o extrato debaixo do braço e sentei na cadeira da cozinha, onde o Roberto tomava café todo domingo. As bromélias no jardim estavam floridas. A vida lá fora seguia normal. E dentro de mim, alguma coisa tinha quebrado de um jeito que eu ainda não sabia nomear. Liguei para o Marcos naquela tarde. Disse que precisava conversar pessoalmente, que era sério. Ele veio no dia seguinte. Eu fui ao banco, eu disse, colocando o extrato na mesa entre nós. Olhei tudo. Tem compras aqui que eu não fiz, transferências que eu não autorizei e 2 financiamentos assinados com meu CPF que eu nunca vi na minha vida. Ele olhou para o extrato. Passou os olhos por cima, daquele jeito de quem está lendo, mas não quer chegar no final. Depois olhou para mim. Mãe, isso aqui é muita informação de uma vez. A senhora pode estar confundindo algumas coisas. Eu não estou confundindo nada, Marcos. Os financiamentos, por exemplo. Eu precisava de notebook para trabalho em casa. A gente usou seu nome porque o meu CPF estava com restrição na época, mas era para pagar com meu salário. Você usou meu nome sem me pedir. Eu ia te pedir, mãe, só que você estava com a pressão alta naquela semana e eu não quis preocupar. Marcos, minha voz saiu firme, sem raiva, sem choro. Firme do jeito que fica quando a gente passa da raiva e chega em outro lugar mais fundo. Isso é falsificação. Você sabe disso? Ele ficou quieto. A mandíbula fechou. E então disse aquela palavra de novo, com uma suavidade que era pior que grito. Mãe, a senhora está muito agitada. Isso me preocupa. A senhora tem dormido bem? Porque às vezes, quando a gente está cansada, fica mais difícil separar as coisas. Eu durmo muito bem, obrigada, eu disse. Levantei, peguei o extrato da mesa e coloquei na gaveta do armário. Pode ir, Marcos. Eu te ligo quando eu quiser continuar essa conversa. Ele foi. E eu fiquei parada no meio da cozinha entendendo, talvez pela primeira vez com clareza total, que o meu filho tinha escolhido o lado dele e que eu precisava escolher o meu. Guardei o extrato. Guardei tudo. Isso a Camila e o Marcos nunca entenderam de mim.
que sou filha de uma mulher que atravessou o interior de Minas com 3 filhos pequenos e nenhum dinheiro no bolso, e que me ensinou desde cedo que papel guardado vale mais que promessa falada. Foi em agosto de 2023, numa tarde de inverno, que as coisas mudaram de patamar. Eu tinha saído para comprar remédio e voltei mais cedo do que disse. A Camila estava na sala com o telefone no ouvido, de costas para a porta, a voz leve e solta daquele jeito que ela tinha quando achava que estava sozinha. Fiquei parada no corredor ouvindo. Ela nem percebe, a Camila disse, rindo baixinho. É fácil demais. Enquanto o Marcos não assumir que a mãe não tá bem, a gente tem tempo. Não me movi, não respirei diferente. Fui pro quarto, abri a gaveta, peguei o Nokia velho que o Marcos tinha me dado de Natal em 2015 e esquecido que existia. Testei o gravador. Funcionava. Voltei pro corredor. A Camila ainda falava. E fiquei encostada na parede com o aparelho no bolso do avental. Gravei quase 3 minutos. Depois fui até o jardim, agachei entre as bromélias e sorri para mim mesma de um jeito que ela não viu e não ia ver tão cedo. Naquele agosto, tomei uma decisão. Ia guardar prova de tudo. Não de um jeito nervoso ou desesperado, de um jeito frio e calculado, de quem passou a vida inteira aprendendo a observar antes de agir. E em janeiro de 2024, numa noite de domingo, em que a Camila achava que eu tinha ido dormir, gravei os 4 minutos e 32 segundos mais importantes da minha vida. Ela explicando para a irmã como a curatela funcionaria, quem assinaria, o que fariam com o acesso à minha conta quando tivessem o controle. Fui até o quarto devagar, peguei o Nokia da gaveta, voltei para o corredor. Depois voltei para a cozinha, bebi a água que tinha ido buscar e fui dormir. Aquela noite dormi melhor do que tinha dormido em meses. Em fevereiro de 2024, o Marcos estava sentado na minha sala e disse, sem perceber que eu tinha entrado no corredor, que a mãe já não tinha mais juízo para administrar nada. Eu parei, respirei, desliguei o fogão, fui até o banheiro, me olhei no espelho por 3 segundos e voltei para a sala como se não tivesse ouvido nada. O Nokia estava no bolso e estava gravando. Naquele mesmo mês, a Camila apareceu sozinha na minha casa numa tarde de sábado. Disse que queria conversar, que era importante, que era sobre o futuro. Eu servi café. Ela sentou do outro lado da mesa com aquele jeito organizado dela, como se tivesse preparado o que ia falar. Dona Helena, eu quero ser direta com a senhora porque eu te respeito muito. Pode ser direta, Camila. A gente está preocupada, o Marcos está preocupado. A senhora está sozinha aqui, as contas tão difíceis de administrar e a gente quer ajudar de verdade. Pausa calculada. A gente pensou numa proposta. A senhora transfere R$ 4.000 por mês para a gente administra, paga as contas e a senhora não precisa se preocupar com nada. Eu tomei um gole de café. Olhei para ela. Aquele rosto bonito, aquela voz razoável, aquele jeito de embrulhar roubo em preocupação. Toda a minha aposentadoria, eu disse devagar, transferida para vocês. É para facilitar, dona Helena, para a senhora ter tranquilidade. E se eu não quiser tranquilidade desse jeito? Ela inclinou levemente a cabeça como quem está lidando com uma criança teimosa. A gente preferia que fosse assim, né? Mas se a senhora não quiser cooperar, a gente vai ter que pensar em outras opções. Que opções, Camila? Ela me olhou por um segundo. Depois disse, com aquela voz suave que era a coisa mais fria que eu já ouvi. O Marcos pode pedir na justiça para alguém administrar as finanças da senhora. Curatela. Para proteger a senhora, entende? O Nokia estava no bolso do avental. Estava gravando aquele momento inteiro. Eu sorri. Não de alegria, de reconhecimento. Tinha esperado meses por aquela frase. Entendo, Camila. Eu disse. Vou pensar. Ela foi embora satisfeita. Eu liguei para o doutor. Valdemar, naquela mesma tarde, a voz dele mais firme do que nunca. Dona Helena, agora temos tudo o que precisamos. Naquela noite, sentei no jardim. O frio de fevereiro em Campinas é aquele frio seco que cansa, e eu estava cansada de um jeito diferente. Não de fraqueza, de acúmulo. Acúmulo de anos segurando, observando, guardando.
As bromélias do Roberto estavam ali como sempre, teimosas como eu. E lembrei da minha mãe lá em Minas, amassando pão na pia da cozinha enquanto eu chorava de raiva de uma injustiça da escola. Helena, quem grita primeiro perdeu. Você responde quando tiver prova na mão. 50 anos depois, eu tinha a prova. Era quase hora de responder. Em março de 2024, fui ao banco sozinha, troquei o cartão, coloquei senha nova, só minha. Saí com o cartão na carteira e o Nokia no bolso e pensei, esse é o primeiro limite, não o último. Na volta, parei na porta da Dona Lúcia, minha vizinha de 30 anos, a única pessoa que via tudo e nunca pediu explicação. Toquei a campainha. Ela abriu, me olhou e, sem eu dizer uma palavra, disse: "Entra, Helena, eu já estava esperando você aparecer." No dia seguinte à visita da Camila, o Marcos ligou. A voz dele estava diferente, mais suave, o tom que ele usava quando queria que eu cedesse sem perceber que estava cedendo. "Mãe, a Camila me contou que vocês conversaram ontem." "Conversamos sim." "E aí? A senhora pensou na proposta?" "Tô pensando, Marcos." "Mãe, olha." Ele fez aquela pausa que eu conhecia, a pausa de quem está escolhendo as palavras. "A gente não quer briga. A gente quer ajudar. A senhora sabe disso." "Sei." "Então por que tá difícil? A gente cuida de tudo. A senhora descansa, fica tranquila. Não é isso que qualquer pessoa queria?" "Depende da pessoa," eu disse. "Eu gosto de cuidar das minhas coisas, meu filho. Sempre gostei." "Mãe, com todo o respeito, às vezes a gente precisa reconhecer quando tá na hora de aceitar ajuda. Não é fraqueza." Fiz uma pausa. Deixei o silêncio durar um pouco mais do que ele esperava. Depois disse: "Marcos, você me ensinou a andar, a ler, a escrever? Ou fui eu que te ensinei?" Ele não respondeu. "Então, quando eu precisar de ajuda, eu peço. Até lá, eu administro minha vida do jeito que sempre administrei." Pausa. "Beijo, meu filho." Desliguei. Fiquei sentada com o telefone no colo por um momento, olhando para o jardim pela janela da sala. As bromélias balançavam um pouco no vento frio de fevereiro. Pensei, eles ainda acham que vão convencer. Ainda acham que basta apertar um pouco mais. Não sabiam que cada aperto me deixava mais firme. 2 dias antes de eu trocar o cartão, a Camila tentou uma última vez. Apareceu na minha porta sem avisar, num sábado de manhã, com uma caixa de bolo na mão e aquele sorriso que ela reservava para as ocasiões em que precisava de alguma coisa. "Dona Helena, trouxe bolo de laranja, sei que a senhora gosta." "Obrigada, Camila. Entra." Ela entrou, colocou o bolo na mesa, sentou como se fosse visita comum. Mas eu conhecia aquele jeito. A Camila nunca chegava sem roteiro. "A senhora tá bem? Tô te achando um pouco cansada." "Tô bem, obrigada." "É que o Marcos tá preocupado. A gente leu que às vezes quando a pessoa tá mais velha, administrar dinheiro fica mais complicado, e a gente não quer que a senhora passe por aperto desnecessário." Eu cortei um pedaço do bolo, coloquei no prato, empurrei para ela. "Come, Camila. Você fez esforço de trazer." Ela comeu. Ficou me olhando enquanto eu não dizia nada. Depois tentou de novo. "Dona Helena, sobre a proposta que a gente fez." "Camila." Minha voz saiu tranquila, quase gentil. "Eu ouvi a proposta de vocês. Eu vou dar uma resposta quando estiver pronta." Pausa. "Mais bolo?" Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão que aparecia quando o roteiro saía do trilho. Depois sorriu. Mas era um sorriso diferente, mais apertado. "Não, obrigada. Tenho que ir." Foi. E eu fiquei na mesa com o bolo dela na frente, pensando que ela tinha chegado querendo me convencer e tinha saído sem saber nada, enquanto o Nokia no meu bolso tinha gravado cada palavra. Os dias depois da troca do cartão foram estranhos, não de angústia, de espera. Eu sabia o que viria. Sabia que o Marcos ia aparecer furioso assim que a Camila tentasse usar o cartão de novo. E sabia que quando isso acontecesse, ia ser a primeira vez em muito tempo que eu não ia recuar. Essa certeza tinha um peso diferente das outras certezas que eu tinha carregado naqueles anos. Era mais leve, estranhamente.
Como quando a gente decide parar de fingir e percebe que fingir era o que mais cansava. A dona Lúcia vinha todo dia, às vezes de manhã com pão da padaria, às vezes de tarde só para sentar. Ela não perguntava muito. Me conhecia de 30 anos. Sabia quando eu precisava de silêncio e quando precisava de voz. E naqueles dias eu precisava dos dois ao mesmo tempo. Uma tarde ela me disse que o filho dela, que trabalhava no Fórum de Campinas, tinha conversado com o doutor Valdemar e que o advogado estava confiante. Ele disse que o caso é sólido, Helena. Disse para você não se preocupar com nada. Sólido. Era a palavra certa. Eu tinha construído aquilo tijolo por tijolo durante meses, e era sólido porque eu tinha tido paciência suficiente para não apressar. Sentei uma tarde com o Nokia na mão e fiquei olhando para a tela por um tempo. E lembrei de tudo, de como aquele aparelho tinha chegado até mim. Era Natal de 2015. O Marcos tinha chegado com um embrulho vermelho e um cartão escrito com aquela letra arredondada que nunca ficou completamente adulta. Pra mãe, com carinho. Eu agradeci, dei um beijo na testa dele e coloquei na gaveta. Era um Nokia simples. Ele tinha comprado smartphone novo e não sabia o que fazer com o velho. A Camila estava do lado e eu vi o sorriso dela. Aquele sorriso de canto de boca que ela fazia quando achava algo desnecessário, mas não queria parecer grossa. Não disse nada. Guardei o sorriso também. Não esqueço o rosto. O Nokia ficou na gaveta por 8 anos. 8 anos debaixo de um lenço e um par de meias que eu nunca tinha usado, num canto que o Marcos nem lembrava que existia. E foi exatamente por isso que se tornou a coisa mais importante que eu tinha. Em agosto de 2023, quando ouvi a Camila no telefone e decidi que precisava de prova, fui até a gaveta sem saber exatamente o que ia fazer. O Nokia estava lá. Carreguei por 1 hora com o carregador antigo que o Marcos tinha deixado junto. Quando a tela acendeu, fui direto no menu, testei o gravador, gravei minha própria voz dizendo teste e ouvi. Estava nítido. Melhor do que eu esperava. Guardei no bolso do avental e voltei para as plantas como se nada tivesse acontecido. De agosto de 2023 até março de 2024, gravei 11 conversas. A mais importante foi a de janeiro de 2024. 4 minutos e 32 segundos, a Camila explicando para a irmã como a curatela funcionaria, quem assinaria, o que fariam com o acesso à minha conta. Quando levei as gravações para o Dr. Valdemar em março, ele ouviu as 2 primeiras em silêncio. Depois tirou os óculos e disse: Dona Helena, a senhora não só tem um caso, a senhora tem um caso ganho. Guardei essas palavras. Repeti para mim mesma nas noites difíceis, quando a dúvida tentava entrar pela fresta. Porque tinha noites difíceis. Preciso ser honesta nisso. Tinha noites em que eu ficava olhando para o teto pensando no Marcos. Não no Marcos de agora, mas no de antes, o menino de 19 anos que tinha me dito que a gente ia dar um jeito, e a dor disso era diferente de qualquer outra coisa. Não era a dor do dinheiro roubado. Essa eu conseguia medir, quantificar, colocar em extrato. Era a dor de amar alguém que escolheu mal, e não poder fazer nada por essa escolha a não ser segurar firme o que era meu. O gatilho veio numa manhã de maio de 2024. O Dr. Valdemar ligou com a voz mais firme do que de costume. Dona Helena, o Marcos protocolou o pedido de curatela hoje cedo. Eu segurei o telefone com as 2 mãos. Senti o coração acelerar. Não de medo, de algo mais antigo que medo, mais quente. Raiva, talvez, ou determinação pura. E agora, doutor? Ele respondeu sem hesitar. Agora a senhora deixa comigo e começa a se preparar para uma reunião. Desliguei. Fui até a gaveta, peguei o Nokia. A tela acendeu. Fui fazer café. Havia uma coisa que eu precisava fazer antes da reunião e que eu tinha adiado por semanas porque doía de um jeito particular. Contar para o Dr. Valdemar o total exato do que tinha saído da minha conta. Eu sabia o número de cabeça, R$ 123 mil, entre compras, transferências e os 2 financiamentos fraudulentos.
Mas dizer em voz alta, sentar na frente de um advogado e pronunciar aquele número, era diferente de saber. Era tornar real de um jeito que não tinha volta. Fui ao escritório dele numa manhã de junho. O sobrado da rua General Osório cheirava a papel e café como sempre, e ele me esperava com os óculos no lugar e 2 xícaras na mesa. Coloquei a pasta na frente dele. Os extratos organizados por ano, os laudos das assinaturas, a transcrição das gravações que ele mesmo tinha mandado preparar. Doutor, eu preciso saber uma coisa antes de continuar. Eu disse isso com voz firme, mas as mãos estavam quietas demais no colo, que era o jeito que eu ficava quando estava segurando alguma coisa. Esse processo vai expor o Marcos, criminalmente. Ele me olhou por cima dos óculos. Vai, dona Helena. As assinaturas falsificadas configuram crime, as movimentações não autorizadas também. Ele pode ser preso? Pode responder processo. Se for condenado, depende do juiz e das circunstâncias. Pausa. A senhora quer continuar? Fiquei em silêncio por um tempo que foi longo. Pensei no Marcos de 19 anos. Pensei no Marcos que tinha me dito que a mãe não tinha mais juízo. Pensei no bebê que a Camila carregava. A dona Lúcia tinha me contado semanas antes, soube pela vizinha deles, e eu tinha guardado aquela informação no mesmo lugar onde guardava todas as outras coisas que doíam, mas que eu precisava saber. Quero continuar, eu disse. Ele fez o que fez sabendo o que estava fazendo. Eu não posso proteger ele de si mesmo. O Dr. Valdemar assentiu devagar. Então a gente continua. Saí daquele escritório mais leve do que entrei. Não de alegria, mas de resolução. Há uma diferença entre carregar um peso e decidir o que fazer com ele. Eu tinha decidido. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo. Porque você sabe o que é carregar peso sozinha e ainda assim não dobrar. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em Hyper. É lá que essa corrente fica ainda mais forte. Me conta. Você já teve alguém usando sua confiança contra você? Escreve aqui embaixo. Porque o que vem agora, ninguém espera. O Dr. Valdemar trabalhou as semanas seguintes com a precisão de quem não deixa nada ao acaso. E eu aprendi a respeitar o ritmo dele do mesmo jeito que aprendi a respeitar o ritmo de cirurgia. Ele me ligava às terças-feiras com a atualização do andamento. A perícia grafotécnica tinha confirmado que as assinaturas nos financiamentos não eram minhas. Os extratos mostravam padrão claro de movimentações não autorizadas. As gravações tinham sido avaliadas por especialista e eram admissíveis. Dona Helena, ele me disse numa dessas ligações, a senhora construiu um caso muito sólido durante meses sem nem saber exatamente o que estava fazendo. Eu sabia, doutor. Eu sabia exatamente. Em julho de 2024, numa manhã fria de segunda-feira, ele me disse que era hora de um encontro direto. Chamar o Marcos e a Camila para conversar na minha casa, com ele presente, antes de qualquer audiência formal. Às vezes, mostrar as cartas antes do jogo evita que o jogo destrua todo mundo. Concordei. Não porque queria poupar a Camila. Não queria. Mas porque queria que o Marcos visse tudo olhando nos meus olhos, não numa sala de tribunal fria e formal. Passei aquela tarde organizando os documentos na mesa da sala, os extratos separados por ano, os laudos, a transcrição das gravações. Coloquei tudo na pasta azul do Roberto, aquela que ele usava para guardar os documentos do carro. Quando fechei a pasta e fiquei com a mão em cima dela por um segundo, pensei, ele teria sabido o que fazer antes de mim. Mas ele não estava aqui, e eu estava, e às vezes a gente tem que ser o Roberto de si mesmo. Liguei para o Marcos naquela tarde. A voz dele era cautelosa, o tipo de cautela de quem já não sabe mais como falar com a própria mãe. Marcos, preciso que você e a Camila venham aqui no sábado de manhã. É importante. Mãe, tá tudo bem? Vai ficar. Vem no sábado. Que horas? 9h30. Ele hesitou um segundo. Tá bom? A gente vai. Desliguei e fui até o jardim. O frio de julho em Campinas tinha aquela umidade que cola na roupa, e as bromélias estavam quietas no ar parado. Fiquei ali um tempo,
com as mãos no bolso, olhando para elas. 30 anos aquelas plantas estavam ali, desde que o Roberto tinha plantado as primeiras mudas logo depois que a gente comprou a casa. Elas tinham visto tudo, a morte dele, os anos sozinha, o crescimento do Marcos, e iam ver isso também. No sábado de manhã, o Dr. Valdemar chegou às 9 em ponto, meia hora antes do Marcos, com a pasta dele e aquele jeito tranquilo que eu tinha aprendido a reconhecer como competência verdadeira. Fiz café, não por gentileza, mas porque precisava de algo nas mãos enquanto esperava. Ele colocou os papéis na mesa ao lado dos meus, ajustou os óculos e me olhou. "A senhora está pronta?" Pensei na pergunta. "Estou. Alguma coisa que eu precisa saber antes de eles chegarem?" "Só uma coisa, doutor. Se o Marcos quiser falar comigo no meio, eu preciso que o senhor deixe." "Não intervinha se for ele." Ele assentiu. "Entendido." 9h20. O sol de inverno entrava fraco pela janela da sala. A pasta azul estava no centro da mesa. O Nokia estava no meu bolso, não para gravar dessa vez. Só para eu lembrar de onde tinha vindo. 9h32. O carro deles parou na frente de casa. Eu ouvi as portas fecharem, ouvi os passos na calçada, e então a campainha tocou. Aquele som simples, comum, que centenas de vezes naquela casa tinha anunciado visita boa. Dessa vez, era diferente. Dessa vez eu fui até a porta sabendo exatamente o que estava do outro lado, e abri com a mão firme e o coração quieto. A Camila entrou primeiro. Estava bem arrumada, cabelo no lugar, aquele jeito de quem ensaiou a cena. Eu reconhecia isso. Tinha visto muita família assim nos corredores de hospital, gente que chega preparada para um tipo de conversa e encontra outro completamente diferente. Quando ela viu o Dr. Valdemar sentado no sofá, o passo dela falhou por uma fração de segundo. Só uma fração, mas eu vi. O Marcos entrou atrás, olhou para o advogado, olhou para mim. "Mãe, quem é esse senhor?" Eu servi café nas xícaras sem pressa, coloquei na mesa, sentei na minha cadeira, a mesma de sempre, a que era minha desde 1991, e disse: "É o meu advogado, Marcos. Senta, por favor. A gente tem bastante coisa para conversar." A Camila ficou parada perto da porta por um momento longo demais para ser casual. Depois veio sentar. E o silêncio daquela sala, antes de qualquer palavra ser dita, tinha um peso que eu reconhecia. Era o peso de quem sabe que o chão está prestes a ceder. Nos dias entre a ligação para o Marcos e o sábado, eu tive que aprender uma coisa nova. Como manter a rotina quando a cabeça está em outro lugar. Acordava, fazia café, regava as plantas, igual sempre. Mas havia uma concentração diferente em cada gesto, como se eu estivesse me preparando para algo que eu sabia que ia mudar alguma coisa permanente e quisesse chegar até lá inteira. A dona Lúcia apareceu na quinta-feira, sentou na cozinha, pegou o café que eu tinha feito e ficou me olhando com aquele jeito dela de quem já sabe, mas espera você dizer. "É sábado, Lúcia", eu disse. "Eu sei. Você acha que o Marcos vai entender?" Ela ficou quieta por um momento. Depois disse com aquela honestidade tranquila que era a coisa que eu mais gostava nela: "Eu acho que ele vai entender. O que eu não sei é se ele vai aceitar. São coisas diferentes." "São", concordei. "E você? Tá preparada para qualquer um dos dois?" Eu olhei para o jardim pela janela. As bromélias estavam lá. "Tô preparada para ser honesta com ele, Lúcia. O resto é com ele." Ela assentiu. Ficamos em silêncio por um tempo, as duas, tomando café, sem precisar de mais nada além disso. Na sexta-feira à tarde, o Dr. Valdemar me ligou para a última revisão antes do sábado. Fomos pelos documentos um por um. Quais mostrar primeiro, em que ordem, o que dizer e o que deixar os papéis falarem sozinhos. "Dona Helena, tem um ponto que eu preciso reforçar", ele disse. "Quando a Camila tentar desviar o assunto, e ela vai tentar, a senhora não segue. Fica no documento, aponta para a folha, deixa os números falarem." "Entendido." "E se o Marcos ficar agitado, deixo ele falar." "Não respondo no mesmo tom." "Exato."
A calma da senhora é a maior arma que tem. Pausa. A senhora sabe disso, né? Aprendi em hospital, eu disse. Quem grita na sala de crise perde o controle da sala. Ele deu uma risada curta. A primeira vez que eu tinha ouvido ele rir em meses. Exatamente isso. Até amanhã, dona Helena. Desliguei e fui até o quarto. Abri o armário, peguei a blusa azul marinho, a mesma que eu tinha usado quando recebi a homenagem do hospital em 2010, a mesma do casamento do Marcos em 2015. Uma blusa de dias que precisavam de firmeza. Deixei dobrada em cima da cadeira para a manhã seguinte. Depois, fui até a gaveta, peguei o Nokia, olhei para a tela por um segundo, guardei de volta. Amanhã ele ia no bolso, não para gravar, mas porque era o símbolo de tudo que eu tinha construído sozinha, em silêncio, enquanto eles achavam que eu não via nada. Às 9h15, enquanto esperávamos, o Dr. Valdemar olhou para a mesa e disse baixinho: Dona Helena, quando o Marcos entrar e ver os documentos, ele vai tentar proteger a Camila. É instinto. Prepare-se para isso. Eu sei, eu disse. Ele sempre protegeu ela, até quando não devia. E a senhora? Vai conseguir manter a calma quando ele fizer isso? Olhei para a pasta azul no centro da mesa. Pensei no Roberto. Pensei nos 32 anos de hospital. Pensei na minha mãe amassando pão sem parar enquanto me dizia a verdade. Vou, doutor. Aprendi faz tempo que emoção e clareza não combinam na mesma hora. Pausa. Hoje eu preciso de clareza. Ele assentiu, satisfeito. E então, às 9h32, o carro deles parou lá fora. O doutor. Valdemar não se levantou quando eles entraram. Ficou sentado, pasta fechada na frente, mãos cruzadas em cima da mesa. Aquele jeito de quem não precisa de gesto para mostrar autoridade. Foi o Marcos quem quebrou o silêncio primeiro, com uma voz que tentava soar razoável, mas tinha uma rachadura no meio. Mãe, a gente veio aqui de boa vontade. Não esperava sentar na frente de advogado. Eu sei, e eu agradeço a boa vontade. Tomei um gole de café. Mas o que eu tenho para mostrar para vocês precisava de testemunha. A Camila cruzou os braços. Aquele gesto automático de defesa que ela fazia quando algo saía do controle. Dona Helena, se é sobre o cartão, sobre a conta, qualquer coisa financeira, a gente resolve entre família. Não precisa de pessoa de fora. Eu olhei para ela. Aquele rosto bonito, aquela voz de quem está sendo muito razoável. Camila, você não é família? Ela não respondeu. O Marcos olhou para o chão. Eu abri a pasta azul. Os extratos estavam ali organizados. Amarelo para 2022, laranja para 2023, vermelho para 2024. Empurrei a primeira pilha em direção ao Marcos. Ele pegou por reflexo, ficou olhando para a primeira folha com aquela expressão de quem está lendo, mas não quer chegar no final. Esse é o extrato da minha conta dos últimos 3 anos. Eu disse, com voz que não tremia. Eu marquei em amarelo as compras que reconheço. As que não estão marcadas, você pode me explicar? Ele passou os olhos pela folha. A Camila tentou olhar por cima do ombro dele, mas ele se afastou levemente. Gesto pequeno, mas eu vi. O Dr. Valdemar ficou quieto. Aquilo era a minha conversa. Mãe, alguns desses lançamentos são coisas que a gente precisava, e você sempre disse que... Marcos. Minha voz saiu firme, sem raiva. Eu não pedi explicação genérica. Perguntei sobre compras específicas. Essa aqui. Apontei. Loja feminina, março de 2022. Eu não compro roupa nessa loja. Deve ter sido um engano, mãe. Às vezes o cartão. E essa? Apontei outra. Restaurante japonês, sexta à noite. Eu não saí para jantar nessa semana. Estava com gripe, você sabe disso. Ele ficou quieto. A Camila tomou a palavra. Dona Helena, às vezes a gente usa o cartão de outra pessoa sem perceber. A confusão acontece quando... Camila. O Dr. Valdemar falou pela primeira vez, com voz quase gentil. A senhora não precisa continuar essa linha. Ele abriu a própria pasta. Tirou 2 documentos.
Esses são os laudos periciais dos contratos de financiamento assinados em nome da dona Helena em 2022 e 2023. Colocou na mesa. A perícia grafotécnica confirma que as assinaturas não são dela. Isso configura falsificação de documento particular, que é crime previsto no Código Penal. O Marcos largou os extratos. Ficou com a mão espalmada na mesa, olhando para o laudo como se a palavra falsificação estivesse escrita grande demais para caber. A Camila não mexeu um músculo do rosto, mas as mãos dela, que estavam sobre a mesa, fecharam devagar num punho que ela tentou esconder colocando no colo. Isso foi um erro, ela disse, com voz nova, mais baixa e mais controlada, o tom de quem muda de estratégia quando a primeira não funcionou. Foi erro de administração. A gente pode regularizar. A gente devolve o quê? Camila. Minha vez. Para. Ela parou. O Marcos olhou para ela. Depois para mim. Depois para o laudo. Mãe, eu não sabia do financiamento. Eu sabia de algumas compras, mas isso aqui... Você sabia que o meu CPF estava sendo usado? Ele não respondeu de imediato, e o silêncio dele disse mais do que qualquer resposta. Marcos, minha voz foi mais baixa dessa vez. Eu preciso que você seja honesto agora. Só agora. Você sabia? Ele fechou os olhos por um segundo. Eu sabia de algumas coisas. Não de tudo. Saber de algumas coisas e não falar é a mesma coisa que saber de tudo. Ele não respondeu. A mandíbula travou. Eu abri a segunda aba da pasta. Você se lembra de uma ligação que a Camila fez em janeiro desse ano? Domingo à noite, ela estava no quarto de visitas. Achou que eu tinha ido dormir. Tirei a folha com a transcrição. Coloquei na frente da Camila. 4 minutos e 32 segundos. Ela explicando para a irmã como a curatela funcionaria, quem assinaria, o que fariam com o acesso à minha conta. Pausa. Eu tenho o áudio. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Era o silêncio de quando o chão realmente cede. O Marcos ficou olhando para Camila. Ela não olhou para ele. Ficou com os olhos na transcrição, aquele rosto bonito finalmente sem expressão nenhuma. Não de calma, mas de quem não sabe mais qual máscara colocar. O Marcos disse, com uma voz que eu quase não reconheci. Camila. Ela não respondeu. Camila, que negócio é esse? Marcos. A voz dela saiu fria, automática. A gente conversa em casa. Não. Ele se levantou. Ficou de pé olhando para ela, depois para mim, depois para ela de novo. E eu vi acontecer o que eu suspeitava que aconteceria quando ele se deparasse com a verdade sem saída. O Marcos desmoronando por dentro enquanto ainda estava de pé. Você me disse que era para proteger ela, que ela não estava bem, que a gente precisava ajudar. Tudo que eu fiz foi por nós, ela disse. Ah, por nós? Ele riu, mas não era um riso de nada bom. Você usou o CPF dela sem permissão. Você planejou tirar o controle da vida da minha mãe. Virou para mim, e naquele momento o rosto dele era o do menino que eu conhecia, só que partido ao meio. Mãe, eu errei. Eu fiz vista grossa para coisas que não devia ter feito vista grossa. Eu sei disso. Deixa eu terminar, eu disse, com calma. Tem mais. Abri a terceira aba. Esse é o total levantado pelo doutor. Valdemar nos últimos meses de investigação. R$123 mil, Marcos. Entre compras, transferências e os 2 financiamentos fraudulentos. Boa parte da poupança que o seu pai deixou para mim. A Camila abriu a boca. O doutor Valdemar se adiantou. Dona Camila, existe neste momento um processo criminal em andamento por estelionato e uso indevido de documento. Tudo o que a senhora disser aqui pode ser usado. Recomendo que consulte um advogado antes de continuar. Ela fechou a boca. O Marcos ficou olhando para a folha com os números por um tempo longo. E então, algo na postura dele mudou. Os ombros desceram, a tensão foi embora não porque relaxou, mas porque cedeu. Ele se sentou de volta. Colocou os cotovelos nos joelhos. Colocou a cabeça nas mãos. Eu o observei. Aquele homem de 40 anos que ainda tinha a postura do menino quando ficava envergonhado,
curvado para dentro como se quisesse diminuir. Senti uma dor que não era raiva e não era pena. Era a dor específica de amar alguém e ver esse alguém se perder, e não poder fazer nada porque a escolha foi dele. A Camila disse, com a voz de quem ainda está tentando encontrar a saída. Tudo bem. A gente assina o que precisar, devolve o dinheiro, acaba o assunto. Não é bem assim. O Dr. Valdemar respondeu com calma. O processo criminal segue independente de acordo civil. E existe ainda a questão da medida protetiva que a dona Helena está requerendo, para garantir que não haja tentativa de pressão ou contato indesejado durante o processo. Ela ficou branca. Medida protetiva. Isso. Ela pegou a bolsa, olhou para o Marcos e disse: Eu vou esperar no carro. Saiu sem olhar para mim. A porta fechou. Não batendo dessa vez, o que era quase pior. O Marcos ficou sentado depois que ela saiu e então disse sem olhar para cima: Mãe, eu não sabia de tudo. Mas sabia o suficiente para ter parado. E não parei. Eu sei, Marcos. Me desculpa. Eu olhei para o meu filho. Pensei em tudo que tinha sido, em tudo que podia ter sido diferente. Vai, eu disse. Sua mulher está esperando. A gente se vê no tribunal. Ele foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta, de costas, por um segundo que foi longo demais. Depois, saiu. A porta fechou de novo, e o silêncio que ficou era diferente de todos os outros que eu tinha vivido naquela sala. O doutor Valdemar esperou um tempo respeitoso antes de falar. A senhora foi muito bem, dona Helena. Eu recolhi os papéis, coloquei de volta na pasta azul, fechei os clipes um por um. Fora, o frio de julho entrava pela fresta da janela. As bromélias no jardim balançavam levemente no vento. E eu fiquei sentada um momento só, com a pasta no colo, sentindo o peso daquilo tudo. Não de tristeza, de realidade. Tinha chegado até ali, e havia mais um passo. A audiência foi marcada para o dia 23 de outubro de 2024, uma quinta-feira de manhã. Campinas em outubro já estava na primavera de vez, os jacarandás da Rua do Fórum tinham explodido em roxo na semana anterior, daquele roxo que a cidade inteira para olhar, que o Roberto adorava. Toda vez que eu passava por Jacarandá, pensava nele. Naquele outubro, pensei mais do que nunca. Cheguei ao fórum com o Dr. Valdemar às 8h30. Estava de blusa azul marinho. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Mesa comprida, cadeiras de madeira escura, o brasão da República na parede. O juiz era mais jovem do que eu esperava, uns 40 e poucos anos, cara de quem dormia pouco, mas ainda prestava atenção. O Marcos chegou com o advogado dele, de terno cinza, nervoso sem mostrar. A Camila não veio. Tinha mandado declaração pelo advogado. Notei que o Marcos não perguntou onde ela estava. O doutor Valdemar apresentou o caso com precisão de quem havia preparado cada frase por meses. Os extratos, os laudos grafotécnicos e então as gravações. O juiz as ouviu sem expressão, aquele profissionalismo de quem já ouviu muito, mas ainda escuta com atenção. Quando a voz da Camila saiu pelo aparelho explicando a curatela para a irmã, eu não olhei para o Marcos. Olhei para o juiz. Queria ver o momento em que ele entendesse. Vi. O advogado do Marcos tentou argumentar que as gravações eram inadmissíveis. O Dr. Valdemar rebateu com calma, citando jurisprudência. O juiz ouviu os dois. Ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que era. E então disse, com aquela voz de quem não precisa subir o tom para ser ouvido: o pedido de curatela é indeferido. As provas apresentadas demonstram capacidade plena da requerida e configuram, ao contrário, situação de vulnerabilidade imposta por terceiros. O Ministério Público será comunicado do processo criminal em andamento. O advogado do Marcos anotou algo. O Marcos ficou olhando para frente. O juiz homologou o acordo de devolução dos valores em parcelas mensais, determinou a medida protetiva e encerrou a sessão. Antes de se levantar, olhou para mim por um segundo. Só um segundo. E eu tive a impressão de que havia um reconhecimento ali.
O tipo que não cabe em linguagem jurídica, mas existe do mesmo jeito. No corredor, enquanto o doutor Valdemar falava com o cartório, o Marcos se aproximou. Eu o vi vindo e não me afastei. Fiquei de pé do jeito que aprendi a ficar quando precisava que alguém me visse inteira. Ele parou a 2 passos. Estava com uma expressão que eu não sabia nomear. Não era arrependimento simples. Era algo mais complicado. O tipo de coisa que fica quando a ilusão vai embora e sobra só o real. Mãe. A voz era menor, mais verdadeira. Eu errei. Eu sei que errei. Não devia nunca ter deixado chegar nisso. Eu sei que você sabe. A Camila está grávida, ele disse então, baixinho. 3 meses. Respirei fundo. Pensei no bebê que vinha, que não tinha culpa de nada, que ia precisar de um pai que soubesse o que era responsabilidade de verdade. Marcos, você vai ser pai. Essa é uma chance. Pausa. Mas eu não sou mais seu banco. Não sou mais a pessoa que você chama quando aperta. Se um dia você quiser reconstruir alguma coisa entre a gente, vai ser você que vai caminhar até aqui. Devagar, com respeito. Ele assentiu com os olhos molhados. Eu sei, mãe. Vai, eu disse. Cuida da sua família. Ele foi. Eu fiquei no corredor por um momento, de pé sozinha, com a luz de outubro entrando pela janela alta. Lá fora, os jacarandás eram roxos. Roberto teria gostado de ver. A Camila ficou me olhando com aquela expressão nova. Não a expressão de quem foi pego, mas a de quem ainda acredita que pode negociar a saída. E eu reconhecia isso também. Tinha visto em hospital. A pessoa que insiste em discutir o diagnóstico em vez de aceitar o tratamento. Dona Helena, ela disse com a voz mais suave agora, quase afetiva. A senhora sabe que a gente ama a senhora. O Marcos ama a senhora. Tudo o que a gente fez foi porque a gente se preocupa. Camila, eu disse, você pode me explicar como preocupação vira financiamento no meu nome sem eu saber? Eu já disse que foi um erro. 2 financiamentos, em anos diferentes. Esse erro se repetiu. Ela não respondeu. O Marcos, que tinha ficado quieto, olhou para ela com uma expressão que eu não sabia se era raiva ou desespero de quem está vendo alguma coisa pela primeira vez. Camila, você me disse que o notebook era para o meu trabalho em casa, que você tinha combinado com a minha mãe. Eu tinha, só que... Você tinha ou não tinha? Marcos, agora não é a hora. É a hora. Ele virou para mim. Mãe, eu pedi desculpa pela compra do notebook quando você confrontou. Eu não sabia que tinha outro financiamento. Juro que não sabia. Eu sei que você não sabia de tudo, Marcos. Pausa. Mas você sabia de parte e escolheu não perguntar pelo resto. Ele ficou quieto. Aquele silêncio de quem não tem como contradizer porque a verdade está correta e dói exatamente por isso. O doutor... Valdemar falou com voz firme, mas sem dramatismo. O total dos 2 financiamentos soma R$42 mil. Valor que saiu da conta da dona Helena e que, segundo a perícia, nunca foi aplicado em benefício dela. A gente vai devolver, a Camila disse. Já foi dito isso. O problema é que devolução não cancela o crime, dona Camila. Ele ajustou os óculos. E há mais. O Marcos ficou olhando para a transcrição por um tempo que foi longo demais. Eu o vi passar os olhos linha por linha, e a cada linha que ele lia, algo no rosto dele mudava de um jeito que eu tinha dificuldade de ver, mas não conseguia desviar o olhar. Era o rosto de alguém entendendo que foi usado, não pela mãe, que é o que ele achava que era o problema, mas pela pessoa que escolheu como companheira. Isso é a sua letra? Ele perguntou para Camila, apontando para a transcrição. Marcos, é a sua voz nessa gravação? A gente conversa em casa. Camila. A voz dele subiu pela primeira vez, não de grito, mas de algo que não cabia mais ser controlado. Você planejou tirar o controle financeiro da minha mãe. Você falou sobre isso com sua irmã como se fosse plano de negócio, como se minha mãe fosse um problema a ser administrado. Eu estava protegendo a gente. Você estava me enganando. Ele se levantou de novo. Você usou a minha preocupação com a minha mãe para me fazer acreditar que ela não estava bem.
Eu fui ao médico com ela, Camila. Eu fiquei perdido de verdade, achando que alguma coisa estava errada com ela. Porque você, Marcos, minha voz saiu firme, não para silenciá-lo, mas para ancorá-lo. Respira. Ele parou. Olhou para mim. Respirou. Seu filho tem razão, eu disse para Camila, com calma absoluta. Mas o que mais me dói não é o dinheiro. É que você usou o amor que ele tem por mim como ferramenta. Convenceu ele de que eu estava perdendo o juízo. E ele acreditou porque te amava. A Camila ficou com os olhos na mesa. Não disse nada. Camila, o Marcos disse, mais baixo agora, a raiva transformada em algo mais pesado. Olha para mim. Ela levantou os olhos. E naquele olhar entre eles houve uma conversa inteira que eu não ouvi, mas vi acontecer. A conversa de duas pessoas que percebem ao mesmo tempo que algo quebrou de um jeito que talvez não tenha conserto. O doutor Valdemar esperou o silêncio assentar antes de continuar. Há ainda um terceiro ponto. Abriu a última seção da pasta. Além das movimentações e dos financiamentos, o levantamento identificou 3 transferências via Pix, realizadas em 2023, de valores entre 8 e 15 mil reais cada, totalizando 36 mil reais, transferidas da conta da Dona Helena para uma conta em nome da irmã da Dona Camila. A Dona Helena não reconhece essas transferências. A Camila ficou completamente quieta. Minha irmã não tem nada a ver com isso, ela disse, finalmente, com uma voz que tinha perdido toda a compostura. A conta dela recebeu os valores. O Dr. Valdemar respondeu com calma. O que ela fez com eles depois é questão para o processo criminal. Você transferiu dinheiro para sua irmã? O Marcos falou com uma voz que eu não conhecia nele. Do dinheiro da minha mãe? Marcos, você me pediu para acreditar que minha mãe não estava bem. Você me pediu para pensar em curatela. E ao mesmo tempo você estava transferindo o dinheiro dela para sua família? Ela não respondeu. E o silêncio dela era a resposta mais completa que podia existir. O Marcos ficou de pé, olhando para ela por um tempo que foi longo e quieto. E então algo nele foi embora. Não a raiva, que ainda estava lá, mas alguma outra coisa. Uma ilusão, talvez. Ou a versão da história que ele tinha contado para si mesmo sobre o casamento, sobre a família que estava construindo, sobre as escolhas que tinha feito. Me desculpa, mãe, ele disse, sem olhar para mim, mas claramente falando comigo. Me desculpa por tudo. Depois que o Marcos saiu do corredor do tribunal, fiquei parada por um momento com a luz de outubro em volta. O Dr. Valdemar chegou do lado, colocou a pasta debaixo do braço e ficou quieto. Aquele jeito dele de respeitar o silêncio de quem acabou de passar por algo grande. Depois de um tempo disse, a senhora sabe que o processo criminal pode demorar meses, talvez mais de um ano, né? Eu sei. E durante esse tempo o Marcos vai estar no meio disso. Vai ser difícil para ele. Vai, eu concordei. Mas foi ele quem escolheu o lugar onde está. O Dr. Valdemar assentiu. A primeira parcela da devolução entra em janeiro. Vou monitorar pessoalmente. Obrigada, doutor, por tudo. Pausa. Não só pelo trabalho. Pelo jeito que o senhor fez o trabalho. Ele me olhou por um segundo, e eu vi naquele rosto cansado de advogado experiente alguma coisa que parecia satisfação genuína, o tipo que não tem a ver com honorário, mas com ter feito a coisa certa. Foi uma honra, dona Helena. A senhora é uma mulher extraordinária. Saí do fórum com o sol de outubro em cima da cabeça e os jacarandás na calçada, roxos e tranquilos como se o mundo não tivesse mudado naquelas últimas horas. Mas tinha mudado. Para mim, tinha mudado completamente. Peguei o Nokia do bolso um segundo. Não por nenhuma razão prática, só para segurar, para sentir o peso daquilo que ele representava. Depois, guardei de volta. Chamei um táxi. Fui para casa. As bromélias estavam esperando no jardim, como sempre. Entrei, coloquei a bolsa, tirei a blusa azul marinho com cuidado, dobrei. Fiz café. Sentei na cadeira da cozinha, onde o Roberto tomava café todo domingo. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não pesava. Era só silêncio. O meu silêncio.
O tipo de silêncio que a gente conquista depois de muito barulho. Março de 2025. Meu aniversário de 69 anos caiu numa segunda-feira e eu acordei antes do sol como sempre faço. Fiz café no coador de pano que era da minha mãe, peguei a xícara e fui até o jardim. O frescor de fim de verão em Campinas ainda estava no ar. Aquele que some assim que o sol sobe, mas que enquanto está ali é a coisa mais gostosa do mundo. As bromélias estavam floridas, 3 delas ao mesmo tempo, o que nunca tinha acontecido antes. Decidi encarar como sinal, porque quando a gente chega nos 69, tem o direito de fazer isso. A dona Lúcia tinha passado na véspera com bolo de fubá, o mesmo que ela fazia todo ano desde que eu me lembrava, com aquela casca levemente crocante e o miolo que cheirava à infância. Ficamos sentadas na cozinha até tarde, tomando chá, falando de coisas pequenas. A neta dela que estava aprendendo a andar. A novela que as duas tínhamos abandonado no mesmo episódio sem combinar. Foi uma noite boa, o tipo que não precisa de muito para ser suficiente. O processo criminal contra a Camila seguia em andamento. O Dr. Valdemar me ligava quando havia novidade, que por enquanto eram poucas. Essas coisas demoram, e eu tinha aprendido a não medir o valor da justiça pela velocidade dela. O acordo de devolução estava sendo cumprido. A primeira parcela tinha entrado em janeiro, pontual, sem mensagem junto. O Marcos não tinha me ligado desde o corredor do tribunal. Eu não tinha ligado para ele. Havia um silêncio entre a gente que não era hostil. Era o silêncio de quem precisa de tempo para entender o que quer reconstruir. Se um dia ele aparecesse na minha porta com respeito e sem pretexto, eu ia abrir. Mas a porta era minha. E eu é que escolhia quando abrir. Voltei para dentro, fui até o quarto, abri a gaveta. O Nokia estava lá, tela preta, quieto. Peguei com as 2 mãos por um segundo. Pensei em tudo que tinha guardado ali, cada voz, cada palavra gravada em silêncio enquanto eu regava flores ou fingia que tinha ido dormir. Coloquei de volta na gaveta com cuidado. Fechei. Não joguei fora. Estava guardado, que era diferente, e havia uma dignidade nisso que eu não queria perder. Voltei para o jardim. O sol tinha subido. As bromélias estavam abertas. Levantei a xícara para o Roberto como faço toda manhã e disse baixinho: "Tá bom, amor. Tá tudo bom." E era verdade. 70 anos de vida me ensinaram que força não é o que a gente grita. É o que a gente guarda até a hora certa. Que limite não é abandono, é respeito. Que paciência com propósito não é silêncio por medo. E que nunca, em momento nenhum, é tarde demais para olhar para o espelho e reconhecer a mulher que sempre esteve lá, esperando que você parasse de fingir que era menos do que era. Eu passei anos achando que estava sendo paciente. Estava. Mas quando eu entendi a diferença entre guardar força e esconder medo, nada mais me pareceu impossível. A xícara de café esfriou na minha mão. As bromélias do Roberto continuavam floridas. E eu estava de pé no meu jardim, no meu aniversário, livre. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta, o que mais te marcou? Foi a paciência da Helena? Foi a virada no tribunal? Escreve aqui embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.